Agora vamos resolver a questão 30, a obrigação de reparar o dano. Reparar o dano. Vamos dar uma olhada na norma, o que ela estabelece a respeito de obrigação de reparar o dano. Bom, capítulo 4 das responsabilidades. Isso aqui ainda na seção 4, no título 4, capítulo 4 das responsabilidades do servidor. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Ato omissivo é aquele ato que você não faz o que deveria ser feito, não faz o que devia ser feito. Já o comissivo faz o que não devia. O doloso é aquele que você planeja fazer. E o culposo é aquele que você faz, mas você não planejou. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46. Já já eu falo sobre isso aqui. Na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial, ou seja, se ele não tem bens que assegurem a execução do débito, vai ser feito de acordo com o que está previsto no artigo 46. O que está previsto lá é o seguinte: até 30 dias após a comunicação, o servidor ele tem esse prazo para quitar a dívida ou, se caso haja interesse dele, solicitar o parcelamento. Nesse caso de parcelamento não pode exceder 10%. Agora, essa dívida, o artigo 46, ele prevê que ela pode ser, aqui no cantinho aqui em cima, para o servidor ativo, para o servidor aposentado ou para o seu pensionista. Agora no parágrafo 2º, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. O que acontece? O terceiro tem um prejuízo causado por um funcionário público. O terceiro ele não vai processar diretamente aquele servidor que causou o prejuízo, o dano, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai processar a autarquia, a fundação, o órgão público de uma forma geral. Órgão público. E o órgão público, por sua vez, vai traçar a tal da ação regressiva contra o servidor. O órgão público ele vai pagar o dano ao terceiro e depois o servidor vai pagar o dano, o valor que foi pago, né, o prejuízo ao erário, vai ser reposto pelo servidor. Aí entra o artigo 46 na falta de outros bens que assegurem
a execução do débito. Sendo solicitado o parcelamento, esse não pode exceder a 10% no caso do ativo da remuneração do aposentado, do provento do pensionista, do seu valor da pensão. 10% de cada um desses casos. A obrigação de reparar dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Bom, vamos lá na questão, porque esse parágrafo 3 ele vai responder a nossa questão. Porque a obrigação de reparar dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Estende-se aos sucessores do servidor somente for decorrente de ato omissivo ou comissivo culposo. Não é isso que a lei está estabelecendo. É personalíssima, não se estende em nenhuma hipótese aos sucessores do servidor. Em nenhuma hipótese não. Em algumas hipóteses se estende aos sucessores e em algumas hipóteses ela vai ser personalíssima. Por exemplo, se for um ato criminoso e o servidor vai ser preso, vai ser privado de sua liberdade com efeito da prisão. Eu não posso pegar um sucessor dele e jogar na prisão no lugar dele. Se caso ele tenha falecido, o Baubau, ele não vai pagar por esse crime. Ele não vai ser preso e muito menos os seus devedores. Agora, na letra C, estende-se aos seus sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Você marca aí a letra C porque ela responde essa questão. Vamos voltar aqui agora e vamos terminar de ler esse capítulo, porque o capítulo é importante e algumas coisas aqui ainda vão cair em outras questões de prova, como nós vamos ver mais à frente. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Ou seja, ele pode ter que pagar uma indenização, ainda ser preso e ainda ser punido no seu serviço administrativamente. Se ele pagar a indenização, não significa que ele livrou da sanção penal e muito menos da administrativa. Ou, em qualquer caso, se ele foi preso, ele deixa de ter que pagar a indenização. Não, ele assume todas as responsabilidades, tanto civil, penal e administrativa. No artigo 126, para terminar, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que se negue a existência do fato de sua autoria. Se o servidor não for imputado a ele como crime, que ele não tenha sido determinado no final do processo como autor do fato, a responsabilidade administrativa também não recairá sobre o servidor. Bom, aqui nós tratamos do capítulo 4 das responsabilidades. Por enquanto é só. Voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.